Fala aí pessoal, beleza? Então tá, ó, seguinte. O real se consolidou com a queda de 2.000% em setembro como a pior moeda do mundo, ou seja, a moeda que mais desvalorizou em 2020. Isso porque a gente tem economias que estão mal das pernas, em Turquia, Argentina, o peso desvalorizou menos que o real. Por que será que o real desvalorizou tanto? Nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 principais motivos que levaram a essa queda do real. Tá a fim de saber? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado e entender esse mundão, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Tamo junto, se inscreve, hein? Vamos lá. Bom, galera, é o seguinte, ó. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a moeda nada mais é do que uma mercadoria. Ou seja, a nossa mercadoria real, ela tem um lastro, uma garantia, que é o dólar. De maneira bem resumida, tá? Se entram mais dólares na economia brasileira, quer dizer que o dólar vai valer cada vez menos, ou seja, o real está valorizado. Se saem dólares da economia brasileira, quer dizer que vão ter poucos dólares, o dólar está mais caro, consequentemente o real está desvalorizado. Preciso de mais reais para comprar um dólar, tá bom? Então o contexto que vocês têm que ter a noção é de um real que está, o dólar aliás, que está saindo do Brasil. Quais são os motivos? O primeiro motivo, acho que é bem óbvio, mas é não menos importante, é a própria pandemia. Ou seja, tudo que vem acontecendo, que eu não posso falar aqui no YouTube, porque senão desmonetiza, perde alcance, tudo que vocês sabem, tá? Mas a pandemia ela causou uma retração dos investimentos estrangeiros, principalmente nos países emergentes, principalmente em países que são menos confiáveis, que não é certeza que eles vão pagar as contas, se não vai dar um calote aqui, insegurança jurídica, etc. Então a pandemia foi um dos fatores que fez com que menos dólares entrassem na economia brasileira. Segundo fator, as brigas políticas. É todo dia a gente vê no noticiário. O poder legislativo. Rodrigo Maia critica Paulo Guedes. Paulo Guedes critica Rodrigo Maia. Bolsonaro critica ministro da STF. Ministro da STF critica Bolsonaro. Essas brigas políticas, parece que não. Ah, bobeirinha, tal, coisinha de político. Isso faz com que o Brasil perca a credibilidade. Imagina um investidor estrangeiro ou um fundo de investimento que olha para o Brasil e fala assim, meu, os caras estão brigando a todo momento. Imagina se a qualquer hora, sei lá, tem uma deposição do Bolsonaro, então um ministro importante sai, tem a queda no ministro da STF. Isso vai fazer com que eu perca meu dinheiro. Então essa insegurança política que existe, essas brigas constantes, elas criam um clima de insegurança no país, fazendo com que afaste investimentos. Outro ponto importante é a questão, o terceiro ponto, né, mais relevante, que é a questão da aprovação das reformas estruturais. Galera, de verdade, vocês lembram no começo do governo? Olha, eu vou fazer tudo aqui, o Brasil vai ser um país liberal agora, né? Não estou falando se é culpa do Bolsonaro, se não é, etc. Tá? Mas fato é, entregou uma reforma da Previdência, que foi o Bolsonaro que propôs, mas o Congresso desidratou um monte. Quem fez propriamente foi o Congresso e não o Poder Executivo. A reforma administrativa, não sabemos a quanto anda. A reforma tributária, que foi apresentada até o momento, é uma reforma tributária que une PIS e COFINS. O Brasil precisa de muito mais para conseguir crescer do que somente isso. Reforma do Pacto Federativo está longe de acontecer, então percebe, esses problemas políticos, o Paulo Guedes vai sair, o Paulo Guedes não vai sair, a reforma vai ser entregue, será que não vai? É 2021, 2022, qual programa que vai ser criado? É o Bolsa Família? É o Renda Brasil? É o Renda Cidadã? Agora voltou o Renda Brasil? Galera, tudo isso, de novo, né, cria um clima de insegurança, afastando os investimentos estrangeiros. A demora na aprovação, privatizações, Paulo Guedes prometeu que em 3 meses ia privatizar 4 grandes estatais. Você está vendo alguma empresa sendo privatizada? Eu, pelo menos, não estou, tá? Quarto ponto importante que a gente pode levar em consideração é a própria questão da insegurança jurídica do nosso país. Como assim? Isso não tem muito a ver com o governo em si. O Brasil é um país onde as leis, a nossa Constituição, ela é muito ampla. É uma Constituição muito bonita, feita em 1988, tá? A Constituição Cidadã, que foi feita num contexto pós-ditadura militar. Então tem todo um conceito mais progressista, um conceito assim de direitos humanos, direitos sociais. Então garante um monte de coisas. Só que na prática, é difícil a gente colocar essas garantias em prática. Além do mais, é uma lei muito abrangente. Então você pode ter inúmeras interpretações diferentes. Vide, galera, o que o nosso STF faz. Nós temos 11 ministros que, para vocês terem uma noção, já mudaram o entendimento da prisão em segunda instância mais de 4 vezes nos últimos 10 anos. Ah não, agora eu entendo que a prisão em segunda instância tem que acontecer. Ah não, agora tem que ser depois de todo o trânsito em julgado. E aí, você vai ficar mudando a lei? Imagina que eu faço um empreendimento, por exemplo, baseado numa lei que existe no Brasil, na interpretação dos juízes daquele momento. Pode ser que no ano que vem o meu empreendimento não valha mais porque o juiz entendeu que a Constituição se interpreta de uma maneira diferente e eu sou obrigado a mudar completamente as regras do meu empreendimento. Vou ter que, sei lá, colocar mais não sei o que, vou ter que empregar não sei o que lá. Então esse clima de insegurança jurídica faz com que eu, empresário, investidor estrangeiro,
pense duas vezes antes de colocar meu dinheiro no Brasil. Imagina, galera, vou colocar meu dinheiro no Brasil, um país que muda as leis a qualquer momento, basta o humor do juiz lá, o cara vai lá e dá uma canetada e muda os investimentos, entram menos dólares por esses investimentos estrangeiros, o real se valoriza. E outro ponto importante que poucas pessoas estão levando em consideração é o quinto, né, que é a nossa queda recorde da taxa Selic. A taxa Selic hoje está em 2% ao ano, é uma taxa muito baixa. Isso é bom, por um lado, porque faz com que os empréstimos eles custem menos, então as pessoas vão pegar mais dinheiro emprestado, vão construir mais imóveis, empreender mais, construir mais, etc. Isso vai fazer com que a economia tenda a se aquecer. Os juros baixos faz com que a economia tenda a se aquecer. Só que ao mesmo tempo, é mais crédito que está na mão das pessoas. As pessoas estão com mais dinheiro em mãos. Isso tende a gerar inflação, desvalorização do real. Ao mesmo tempo, os investimentos em renda fixa que existem no Brasil, vou pegar poupança, mas sei lá, Tesouro Selic, etc., eles geralmente variam de acordo com a taxa Selic. Então, se a taxa Selic está muito baixa, os investidores estrangeiros não colocam o dinheiro aqui. Imagina, para pagar 2% ao ano, você prefere colocar nos Estados Unidos ou no Brasil? Pô, por mais que os Estados Unidos seja um pouco mais baixinho, o Brasil é um país muito mais seguro. Os Estados Unidos é um país muito mais seguro para eu fazer meu investimento. Alemanha, Japão, etc. Percebe? Então essa taxa de juros muito baixa, ela faz com que investidores estrangeiros não invistam no Brasil. Tanto que, professor, mas tem um lado bom, a Bolsa de Valores tende a subir com isso. Claro que tende, porque se você abaixa a taxa de juros, teoricamente as empresas melhoram, consomem mais. Só que o Brasil tem um ambiente tão péssimo para negócios, tão ruim, insegurança, discussões políticas, etc., que os investidores estrangeiros da Bolsa de Valores saíram do Brasil. O Brasil perdeu investimentos. A nossa bolsa subiu porque investidores nacionais estão investindo. Porque como a renda fixa está pagando 2% ao ano, agora eu vou investir num fundo imobiliário, numa Bolsa de Valores, etc. Percebe? Mas o Brasil só está perdendo investimentos. Ao contrário do que o Bolsonaro disse na ONU. É mentira que o Brasil é recorde 2020 em investimentos. Mentira, galera. Dados do Banco Central comprovam exatamente o contrário com uma pesquisa rápida de ser feita. Tá bom? Então, ó, elenquei para vocês quais são os 5 principais motivos do tamanho tão grande assim dessa desvalorização do real. Belezinha? Entenderam, galera? Se vocês curtiram o vídeo, ó, deixa seu like, se inscreve no canal e vão bater mais papos aqui sobre geopolítica, geografia, atualidades, economia, enfim. Tudo para vocês entenderem o mundão. Certinho? É isso aí, gente. Tchau, tchau.